Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Cosmologia Bíblica. Sou Edinardo Sabino. Hoje nós temos uma live especial aí com o nosso convidado, o professor Eduardo Gimenez. A gente vai conversar aqui um pouquinho, vamos apresentar o estudo dele a respeito da linha do tempo bíblica. Vai estar falando aqui sobre a matemática bíblica. A gente vai conversar aí sobre esses pontos, ele vai estar trazendo esse estudo dele aí muito especial. E aí eu vou fazer alguns comentários. Sejam todos bem-vindos. A gente já está dando início aí. Nosso irmão, querido irmão Eduardo Gimenez, é um irmão aí já de uma longa data aí, que está com a gente aí produzindo material interessante. Muito bem-vindo aqui, é a primeira vez que ele está no canal ao vivo, né? Já participou aqui no canal. Talvez muitos de vocês aí não perceberam, mas ele está aqui no canal já 2 vezes. A gente fez lá a live com Zen Garcia, né? Foi muito bacana, né? 2 vezes a gente fez essa live e eu coloquei ela aqui, a live que foi feita em inglês, né? Todos nós utilizamos a língua inglesa, eu, o Eduardo e o Samuel Benini, juntamente com o Zen Garcia, e aí eu coloquei ela legendada aqui para vocês, recomendo que vocês assistam. E aqui é a primeira vez que o professor Eduardo Gimenez está chegando aí para a gente participar com a gente aqui ao vivo. Seja bem-vindo aí, meu irmão, faça suas considerações iniciais aí, vamos bater um papo legal acerca aí das escrituras sagradas. Boa noite, Edinardo, Sabino, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando pelo chat, os inscritos aqui do canal Cosmologia Bíblica, um canal que eu tenho bastante carinho, como muitos outros que eu já participei de lives, que eu já visitei e também vieram no meu canal. Eu tive realmente a alegria de conseguir fazer essa intermediação aí daquela nossa live no Zen Garcia, foi muito interessante, a gente escuta pessoas abordando um tema que poucos abordam da forma que se comentada, né, do jeito que se é apresentado, e o Edinardo e o Samuel acredito que hoje sejam já uma referência aí no que está ligado a esse tipo de assunto. Meu canal é o canal A Chave da Ciência, eu comecei esse canal tem praticamente 2 anos, e vim por conta de ter me dado conta de que havia alguma coisa que não estava batendo na forma da leitura bíblica em comparação com aquilo que a ciência nos apresenta sobre a cosmologia. Então, como eu acredito profundamente de que as escrituras sejam a palavra de Deus, eu comecei a questionar, né? Comecei a fazer a mesma coisa que muita gente se pegou fazendo, e com isso eu tive respostas muito mais satisfatórias sobre o real formato da Terra e em relação também àquilo que é colocado nas Escrituras, da forma que a Bíblia apresenta. Bom, não estarei falando necessariamente sobre isso hoje, mas foi por conta disso que começou o canal. Partindo daí, abriu-se um leque. Aí comecei a falar sobre muitas outras coisas, algumas delas também complexas ou polêmicas, contraditórias, mas que a gente tem percebido que muita coisa... Quando você tem um questionamento, né, Edinardo, e você percebe que aquilo tem uma base e mais pessoas, então, começam a questionar aquilo, você percebe que uma vez que você se convence, né, de que algo realmente está errado, fica mais fácil você começar a perceber outros erros. Então, esse leque foi se abrindo e eu comecei a me deparar com muito mais temas, muito mais conteúdo, informações, que fez com que eu até chegasse hoje a um acervo de livros no meu OneDrive, que já conta com mais de 1.100 livros em PDF, escrituras antigas de todas as formas mais variadas, que a gente vai pegando peças do quebra-cabeça e vai remontando a história da humanidade, de uma maneira, inclusive, muito mais plausível. A timeline, para quem está assim, ouvindo pela primeira vez, ela começou de um estudo particular meu. Eu me apaixonei pelo estudo das escrituras aos 20 anos de idade. Eu morava fora do Brasil, morava em Miami, na Flórida, e lá eu frequentava uma igreja
Porque eu saí do meio dos meus amigos, eu saí do meio de familiares, assim, que eu convivia diariamente, então eu só estava morando com a minha irmã, na época o esposo dela, a filhinha dela pequena, então não tinha muito para onde ir, com quem conversar. Eu falei, pô, vou começar a ir lá na igreja onde minha irmã vai. Só que eu comecei a estudar a Bíblia lá, porque eles tinham muito disso, de estudo da palavra e tal. E lá eu comecei a ler o Novo Testamento, depois acabei indo para o Antigo Testamento e comecei a ver tudo aquilo, mas eu não entendia nada do que eu estava lendo. Eu vivia perguntando, inclusive, para minha irmã, o que é saduceu? O que é amorreu, galileu, judeu? Sabe esse monte de eu que tem na Bíblia aí? Eu falei, não entendia. E eu saía perguntando. Então ela me explicava alguma coisa, mas começou a surgir um interesse pelas questões genealógicas. Ainda que a Bíblia nos diz para que nós não entremos em questões de discussão, que isso vai virar uma briga e tudo mais, e eu não faço isso por contenda, não faço isso para arrumar, tipo, discussão sobre o assunto, eu fiz porque era um interesse meu, só que tomou a proporção que tomou. O que eu comecei a fazer, Edinardo? Eu peguei uma planilha do Excel, e com base no primeiro dado matemático que a Bíblia nos apresenta ali da vida de Adão, que aos 130 anos da idade da vida de Adão, ele teve 7, eu coloquei os primeiros 130 anos nessa timeline. Depois dos 130, nasce o 7, e o 7 vai viver 105 anos. Eu coloquei esse dado dali, de quando ele nasce, até a sua idade de 105. Somou 130 mais 105, no final no final não, quando 7 vai ter o filho dele, já se soma 235 anos da história. Então, assim, eu fui construindo a timeline daí. O interesse de saber se os números batiam, aquela coisa meio, até que meio jovem, assim, de interesse. Só que eu não comecei a timeline logo que eu comecei a estudar a Bíblia. Isso foi um pouco para frente, uns 5, 6 anos para frente. Então, a timeline mesmo, ela nasceu de uns 22 anos para cá. Eu estava guardando isso para mim. Eu nunca imaginei que eu fosse compartilhar isso com alguém, para você ter uma ideia de que nunca foi interesse meu de querer expor isso, na verdade. Era uma coisa muito particular. Só que com o negócio do canal, falando sobre cosmologia, falando sobre série de coisas, e como eu falo muito sobre escrituras, eu falei, poxa, acho que está na hora de apresentar isso aqui, ver o que o pessoal acha. Então, o interesse era ter um feedback das pessoas, inclusive, para que elas dissessem, cara, esse estudo realmente é uma coisa muito bem feita, muito cronologicamente correta, matematicamente correta, e eu fui, assim, muito cuidadoso para não errar nenhum desses dados. Só que aí, Edinardo, conhecendo a cosmologia bíblica e conhecendo as escrituras e começando a me dar conta de que parecia que estava faltando umas peças aí desse quebra-cabeça, eu fui levado ao livro de Enoque, eu fui levado ao livro de Jazar, e para qual foi a minha surpresa? Quando eu comecei a pegar os dados matemáticos que continham estes livros, eles começaram a se encaixar dentro da timeline, inclusive batendo as histórias dos livros, aonde Abraão convive com Noé, aonde Abraão convive com Nimrod. Eu tenho tudo isso na timeline disposto com as idades, com os eventos, com os acontecimentos. Depois o povo, quando ele começa a ser dividido pelas tribos de Israel e vão para o Egito, eu tenho ali as datas. Esses livros foram entrando assim, de tal forma que recompôs ainda mais. E também eu tive algumas perguntas respondidas que pastor nenhum me respondia e não entrava na minha cabeça as respostas que eu recebia. Porque o que acontece? Quando você tem um livro, ou vamos colocar assim, uma compilação de livros, aonde um deles, ou 2 deles, ou talvez 100 deles, 200 deles foram tirados, você perde o fio da meada, você perde o raciocínio. Então, para que as pessoas pudessem explicar o que elas queriam e mostrar uma espiritualidade, um entendimento, uma sabedoria, eles acabavam costurando uma coxa assim, absurda para poder dizer, é isso que aconteceu. Só que quando você lê estes livros, que são considerados apócrifos, mas não mais por mim, para mim eles são tão canônicos quanto os 66 livros das Escrituras, até mesmo os 7 livros a mais que tem
na igreja, na Bíblia Católica e outros livros que a gente pode ler, você vai perceber que é como se encaixasse essas pecinhas, cada uma no seu devido lugar, e respostas começam a ser, assim, começam a aparecer, e perguntas simplesmente são respondidas da forma mais simples, mais fácil, coerente. Não tem aquela coisa de espiritualidade demasiada ou recebi uma revelação divina, nada. É simplesmente uma história que agora passa a ser mais completa. Ela ganha forma. E você lendo, tá lá. Não tem como dizer que não é do jeito que está ali escrito. Eu vou mostrar uma grande resposta na hora que a gente começar a entrar na timeline. Vou mostrar, pessoal, eu coloquei aí o arquivo da timeline do Excel para que você possa compartilhar, e aí vou mostrar num determinado ponto como que eu consegui obter uma resposta que ninguém me dava e eu não achava bem coerente da forma que era dita. Outra coisa, para somar a isso, foi que eu somei ao estudo o estudo da etimologia. Então, comecei também a analisar as origens das palavras. Eu percebi que nas escrituras era muito comum uma pessoa ter um filho e colocar o nome do filho de acordo com a situação que ela estava passando ou vivendo, ou de acordo com a situação que o mundo estava vivendo. Tanto que nós temos, no momento do nascimento de Sete, a própria Eva diz, né? Um filho foi-me dado no lugar de Abel, portanto Caim o matou, então ela leu o nome dele de Sete. E aí tinha um porquê daquilo em função de Abel ter sido assassinado. E tem um dado momento também na Bíblia que nasce uma criança, e eles falam assim, esse foi o período que a terra foi dividida. Então os nomes também estão atrelados a isso. E tem aquele momento que, então, aí se reduziu o tempo de vida do homem. E aí também tem outra coisa relacionada àquilo. Então você começa a perceber que etimologia, ciência, matemática, todas essas coisas que a gente só considerava assuntos escolares, elas estão intrinsecamente ligadas às escrituras, e a gente pode perceber que o mundo espiritual é muito mais real dentro de tudo aquilo que nós temos no físico, ou seja, somos de fato a sombra daquilo que era, daquilo que é e do que sempre será, que é nós somos esse espelho do real reino divino, que é um reino que a gente não consegue contemplar com esses olhos humanos, mas a gente sabe que está lá, assim como o ar que você sente batendo no rosto, sabe que está ali, apesar de você não vê-lo. Então, assim, eu quero deixar para que você, se você quiser começar fazendo alguma pergunta ou alguma coisa relacionada a isso, você fica à vontade, e a hora que você me disser, pode entrar no assunto, eu começo a mostrar a timeline para eles entenderem como que foi que isso se desenrolou. Ótimo, muito bom. Todas as introduções que você deu aí estão perfeitamente corretas e de acordo com aquilo que a gente percebe. Eu quero dar as boas-vindas aqui a quem está chegando. Lembrando que a live hoje aqui é ao vivo, o pessoal está aí. Nossa querida irmãzinha Bia Marques está aí na moderação. Obrigado aí, minha irmã, pelo trabalho que você faz aí, ajudando a gente aqui, o nosso canal. Bia Marques também está lá no canal do professor Eduardo Gimenez, ajudando muito lá. E todo mundo que está chegando aí, tem uma ótima noite aí, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí. E a gente vai dar início aqui a esse estudo aí, e a gente vai conversar, fazendo algumas considerações, alguns pontos interessantes. É interessante a gente entender, e compreender tudo isso que o Eduardo colocou, mas saber, primeiramente, que há algo por trás disso, há algo que vai fazer com que a gente compreenda toda essa realidade e encaixe todas essas peças que o Eduardo está falando aí. Primeiramente, a gente compreende que o Eterno ele criou, o mundo físico em um período após ter ocorrido algo antes. Então, não sei se todos aqui entendem do que eu estou falando sobre o período atemporal, o período que é fora dessa bolha cronológica. Uma vez que a gente entende a cosmologia dos hebreus, a gente sabe que o mundo
né, assim como Pedro, ele coloca, né, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele coloca ali, ó, o mundo foi tirado do meio das águas, né, ele foi feito ali, ó, no meio das águas. Nós sabemos que o mundo, ele é feito dentro de uma bolha, né, uma bolha cósmica, uma bolha cronológica. Então, por isso que é esse estudo aqui, é um estudo que fala a respeito da cronologia bíblica, né? Então, é algo que foi estipulado após o mundo ter sido criado. Tanto é que ele vai partir ali da idade ali, da primeira idade de Adão. Então, essa é a cronologia, né? Esse estudo matemático que o nosso irmão vai trazer, que a gente vai comentar aqui, é o estudo acerca da cronologia, né, da timeline matemática bíblica. É um estudo que ele vem fazendo aí já há anos e apresentando aí em vários canais. E é importante a gente entender o quê? Que essa cronologia, um dia, ela vai se findar, ela vai chegar ao fim, né? Porque nós não somos seres cronológicos, nós somos feitos seres eternos. Né? Nós estamos passando por uma experiência na qual um dia ela vai findar-se aqui nesse mundo biológico, nesse mundo cronológico, e nós vamos retornar à nossa experiência de ser vivente, participante da eternidade. Então, é muita coisa interessante que a gente tem para conversar aqui, tem muita coisa importante. Eu vou deixar o irmão mais livre, né, no momento que você começar a falar, meu irmão. Aí eu vou deixar você livre aí no seu estudo, apenas ali alguma coisa ou outra que você quiser que eu comente, eu vou estar comentando, para a gente poder correr o mais livre possível, e aí no final a gente faz considerações, conversa a respeito do estudo e tudo. E, inclusive, vou até verificar que parece que eu estou tendo algum travamento aqui no computador, mas a live parece que está correndo normal, que eu estou olhando aqui no retorno está normal, só o computador mesmo que está travando aqui. Mas enfim, e aproveitando aqui o ensejo, né, os irmãos que estão aí de volta, né, os irmãos que estão aqui no canal, já tem um tempinho que a gente não se encontra aqui, eu quero aí dizer para vocês que a gente vai estar fazendo o máximo para poder estar se encontrando aí com mais frequência. E quem esteve lá no canal do nosso irmão Maurício Zimmermann, né, na última live, foi na terça-feira agora, de agosto, foi anteontem, se não me engano, dia 1º, né, isso, dia 1º de agosto, a gente fez uma live lá no canal do nosso irmão Maurício Zimmermann. E lá eu fiz uma revelação para vocês, é um presente, né, eu combinei com ele de fazer isso, né, de estrear, falar isso pela primeira vez lá no canal dele, antes mesmo de colocar isso aqui no canal. Então foi meio que um presente que a gente revelou isso lá. E que se diz respeito a quê? Diz respeito a algo que muitos de vocês já me pedem há muitos anos, e é algo que eu já venho trabalhando há muitos anos e que estamos chegando, graças ao Eterno, ao fim desse trabalho, no momento em que a gente vai agora apresentá-lo, que é o livro Cosmologia Bíblica. Então a gente vai estar aí fazendo o lançamento desse livro, vai ter logo mais, né, nas próximas semanas aí, talvez no próximo mês, a gente já vai ter aí o pré-lançamento do livro Cosmologia Bíblica, e aí eu quero convidar vocês, nós vamos ter um evento, inclusive em São Paulo, né, eu quero convidar vocês aí, tem várias pessoas que já confirmaram a presença, pessoas aí que são também criadores de conteúdo, assim como o nosso canal aqui, só que eu prometi para eles que eu não vou falar o nome de quem que vai estar confirmando, não. Vou deixar para que cada um fale aí no momento, né, em seus próprios canais, seus respectivos canais. Eles vão estar falando para vocês aí quem que vai estar participando lá do nosso evento. Vai ser um evento ali de lançamento presencial, e quem quiser estar lá, né, conhecendo a gente, né, estando perto, estando junto ali, eu acho que vai ser uma experiência legal, bacana, e quem quiser participar, fica à vontade. E aí a gente vai estar fazendo o lançamento do livro. Uma coisa importante, né, sobre o livro é que o livro fala, sim, de cosmologia bíblica, todo esse conteúdo que já está aqui posto no canal, então é interessante vocês saberem isso. E uma coisa importante é que esse conteúdo todo do livro, além de já ser algo que é posto aqui no canal, posteriormente ele vai ser
disponibilizado de maneira assim gratuita para quem quiser, e de uma forma assim PDF, obviamente. Mas o livro ali você vai ter que adquirir por questões ali, né, da editora e tudo mais, tem os valores que é cobrado. Agora, posteriormente, né, para aquelas pessoas que não têm ali condições, vai estar sendo disponibilizado aí de forma gratuita o PDF, e futuramente, né, eu pretendo também lançar o audiobook, né, então eu vou colocar aí no canal o audiobook do livro. Então, e esse vai ser apenas o primeiro de muitos. Então, eu conto com a presença daqueles que quiserem estar lá, né, vai ser um lançamento muito especial, onde a gente vai ter algumas pessoas também criadores de conteúdo, assim como eu disse anteriormente, e nós vamos estar lá em São Paulo, capital mesmo ali, já tem o local, mas eu vou esperar só fechar tudo bonitinho, e aí eu vou estar divulgando para vocês o local, mas quem já quiser ir garantir talvez passagem mais barato, ou algo do tipo, para poder participar lá, vai ser na última semana de outubro. Depois eu vou colocar aqui, vai ter os cards, as imagens, os vídeos de divulgação, e aí vai estar tudo bonitinho lá com a data, mas mais ou menos aqui para vocês já irem se programando aí para quem quiser, né, pessoas de diversa parte aí do país, aqui do Brasil, para quem está no Brasil nos acompanhando, quiser participar lá, ou até mesmo fora, já ir garantindo aí suas passagens para o último final de semana de outubro. Então já guardem a data aí, quem puder participar conosco lá, vai ser muito bom. É isso aí, então a gente vai dar início aqui, aí como eu disse, eu vou deixar o nosso irmão aí, né, com a liberdade, né, para poder seguir aí com o trabalho. Vou ver aqui se já está tudo certo aqui no computador. Eu fui dando esse tempo aqui também para poder verificar se eu já consigo retornar, senão eu não vou conseguir colocar a timeline para você. Mas acredito que você consegue, talvez, já ir introduzindo aí o assunto sem compartilhar a tela aqui, não é? Sim, sim. Eu deixei Beleza. aí o arquivo do Excel, aí a hora que for possível, eu peço para que você então coloque aí na tela. Então, já posso falar então? Pode ficar à vontade. Então, o que acontece? Primeira coisa que precisa se entender é que a timeline ela começou com base apenas no livro de Gênesis. Então, ou seja, um livro que é considerado canônico, inspirado e tudo mais. Então, a princípio, eu não tinha me dado conta de que poderia haver algum outro material disponível que pudesse ter mais informações e eu pudesse colocar ali também na timeline. Então ficou por anos sendo algo que eu fui compilando, só a partir ali do livro de Gênesis, e claro, eu fui caminhando no livro de Gênesis enquanto tinha dados matemáticos, até que uma hora eu não consigo mais fazer link algum, porque eu perco aquela situação de quem nasce, de quem morre, principalmente depois que começa o novo período pós-diluviano, começam a nascer muita gente, mas muita gente, poucas ali ficam só com esses dados de nasceu, morreu, gerou tal filho, depois morreu com tantos anos, aí com tantos anos gerou outro filho e tudo mais, chega uma hora que se perde. E depois eu continuei a timeline, mesmo quando ocorre o nascimento de Cristo. Então eu tenho o período de 4.000 anos antes de Cristo e de 2023 anos depois de Cristo. Então hoje a timeline ela tem 6.023 anos, sendo dividida entre Antigo e Novo Testamento, do jeitinho que é nas Escrituras. Então no Novo Testamento a gente vai ter o nascimento de Cristo, o ministério dele, após os 30 anos, a crucificação, a ressurreição. São dados que vão sendo colocados ali e unido aos personagens que ali viveram. Então, os discípulos, né, apóstolos e tudo mais. Então, quando eu comecei, ela partiu desse princípio. Se puder colocar agora aí para o pessoal entender, eu vou falar sobre o início dela, de como que funciona. O computador travou aqui, talvez eu vou ter Travou? que reiniciar ele. Tá. É, Então, peraí, eu ver não consigo se colocar. Eu não consigo. Deixa eu ver como é que. não consegue, né? Era só clicar aqui, peraí. Eu acho que eu não consigo desse lado. A tela aqui tá toda travada.
Tá. Assim que der aqui eu vou colocar, mas se você quiser Então tá bom. Eu vou falando enquanto isso, vocês vão perceber que a timeline ela começa então na vida de Adão e Eva, e Adão é a base, porque ele tem a questão da idade, de quando nasce o primeiro filho deles, depois que Sete, aliás, depois que Abel é assassinado. Então, nasce ali Sete aos 130 anos de Adão, e aí a gente vai dando sequência a essa história. O que é mais interessante? À medida que a timeline vai avançando, você tem a linhagem de Sete, que está na parte de cima, e você também tem a linhagem de Caim, que está na parte de baixo. Você começa a perceber que existe uma discrepância muito grande entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim em questão de conduta moral, de conduta de vida, de forma de agir. Na parte de Sete, você percebe que ali começa a se invocar o nome de Deus a partir do nascimento de Enos. Você começa a perceber que eles são, parece que um povo mais próximo de Deus, mais espirituais, vamos dizer assim, não demasiadamente presos a nada que fosse assim, terreno, carnal e tudo mais, enquanto na linhagem de Caim você percebe uma agressividade, é dali que começam a acontecer mais assassinatos, ou seja, Caim mata Abel, depois vai nascer Tubal-Caim, vai nascer outros personagens que vão acabar matando alguém, seja por uma questão de um ataque de nervos ou um lapso qualquer, mas acabam morrendo mais pessoas, começam a acontecer outros negócios e eles começam a se tornar um povo muito materialista, porque eles querem construir, querem estabelecer cidades. O próprio Caim, quando tem o filho dele, que é, por incrível que pareça, de nome Enoque também, a gente vai perceber que existe uma semelhança dos nomes nas linhagens. Tem um Enoque na linhagem de Sete, tem um Enoque na linhagem de Caim. Também temos outros nomes muito parecidos, tá? Como, por exemplo, Matusalém, na linhagem de Sete, e Meusalém, se eu não me engano, Meusaléu, alguma coisa assim, na linhagem de Caim. Né, os nomes às vezes são meio complexos, é difícil de ter tudo isso na memória se eu não estiver, inclusive, lendo aqui na timeline. Mas você vai perceber que existem umas coisas, assim, tem o Jared da parte de Sete, tem o Jared ou Gered da parte de Caim. Então, você começa a perceber que existe uma certa semelhança nisso, mas as linhagens elas vão começando a se distanciar uma das outras, e cada um com um propósito bem diferente. Só que o que acontece quando você está acompanhando a timeline? No desenrolar da história, essas duas linhagens elas vão acabar se misturando, porque filhas que são geradas da parte da linhagem ali de Caim, elas vão ser dadas em casamento para os homens da linhagem de Sete. Então, vai haver esse encontro. Como que eu consegui chegar nesse dado? Só quando eu passei a fazer o uso do livro de Jazar, que é impressionante a riqueza em questão de dados, de informações, que vão remontando esse pedaço. E no livro de Enoque, a gente consegue encontrar que do capítulo 6 de Gênesis, aquele primeiro versículo de Gênesis, no capítulo 6, que fala que o Espírito de Deus não contenderia para sempre com um homem, porque ele também agora era carne, uma coisa assim, preciso dar uma lida lá para poder falar exatamente como ele é, e fala que ali houve uma questão de que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram gigantes, os homens de valor daquela época e tal, e tal, e tal. Só que no capítulo 6 do livro de Enoque, até o capítulo 16, ou seja, no livro de Enoque você tem 10 capítulos dedicados somente a esses primeiros 3, 4 versículos do capítulo 6 de Gênesis. Você pega 10 capítulos e você coloca ali dentro, você consegue assim ampliar sua visão do que é que estava ali então acontecendo. Somadas as informações que nós temos no livro de Jazar,
você mata outras charadas, ou seja, outras perguntas que não tinham respostas, você acaba conseguindo. Então, eu vou mostrar para vocês, ainda que vocês não estão vendo a timeline aqui no momento, eu vou falar para vocês visualizarem uma das respostas que eu consegui através deste estudo. Eu me perguntava, como todo estudioso das escrituras pergunta, aquela questão de Deus falar que então o seu espírito não contenderia para sempre com um homem e os seus anos seriam 120 anos. E aí todo mundo pensa o quê? Não, o homem só vai poder viver até 120 anos agora. É o limite de idade que ele tem, ele não pode passar disso e tudo mais. Se for uma coisa que aconteceu, que passou, foi uma permissão de Deus. Essas as respostas que eu recebia. E não tem absolutamente conexão nenhuma com o tempo de vida do ser humano. E vocês vão entender por quê. O que o livro de Jazar nos apresenta é que quando Noé tinha 480 anos, ou seja, 120 anos antes do dilúvio, ele recebe a mensagem de Deus, dizendo: o meu espírito não contenderá para sempre contra um homem, portanto ele também é carne, e eles terão 120 anos. Mas não é de vida no sentido de qualquer ser humano só pode viver até 120 anos de idade. Não, eles tinham um período de 120 anos de arrependimento. Seria considerado ali um jubileu, que é um período de 120 anos, para que eles se arrependessem, coisa que não aconteceu, porque a terra estava inundada de maldade. Estes gigantes que nasceram, esses seres totalmente diferentes, e em questão do que aconteceu lá, através da união dos sentinelas com as filhas dos homens, eles estavam devorando tudo, estava tendo muito derramamento de sangue. O sangue, inclusive, clamava a Deus, assim como a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava a Deus. Então, todas essas coisas começaram a acontecer e, por fim, a terra teve que ser destruída através das águas, como uma forma de um reset, para acabar, exterminar com aquela maldade que não tinha... Assim, a gente não viu nada comparado com o que aconteceu naquela época. A gente não faz, na verdade, nem ideia do que aconteceu naquele período. Mas, para você ver o nível do negócio, esses gigantes, eles comiam tudo que eles viam pela frente, inclusive chegou uma hora que começaram a comer os próprios seres humanos, de comer, de mastigar, não é comer, entendeu? Se a gente fazer um petisquinho lá, um churrasquinho, não, pegava a pessoa e simplesmente devorava. Então, por isso, estava sendo algo absurdamente mal diante dos olhos de Deus. Mesmo assim, foi dado um período. Então, esses 120 anos, ele quer dizer que aos 480 anos da vida de Noé, foram 120 anos até o momento do dilúvio, porque o dilúvio acontece quando Noé está com 600 anos exatamente, e ali se finda aquela contenda. Meu espírito não vai mais contender com vocês para sempre, vai ser 120 anos. E aí, o que acontece? Mas, professor, olha só, Adão viveu 930 anos, Noé viveu 950 anos, Matusalém viveu 969 anos, né? E hoje as pessoas vivem aí 80, 70, 90, 100, 110, né? Às vezes não chega geralmente aos 120. Será que não tem alguma coisa estranha aí? Como que poderia ter reduzido? Não faz alguma alusão? Então, a Bíblia vai mostrar, através dessas escrituras, que sim, houve uma redução do tempo de vida, mas não foi especificada. E isso é muito plausível. Imagina, Edinardo, Deus virar e falar assim: bom, seguinte, agora só pode viver 120 anos. Se a pessoa for fazer aniversário de 120 anos e um dia, o raio vai cair na cabeça dela. Opa, agora apareceu a timeline aí. O raio vai cair na cabeça dela, morreu. Não faz sentido. Então, o que aconteceu? Houve uma redução de idade, sim, mas não teve nenhuma especificação de tempo. Você vai viver tanto, você vai viver, só pode, daqui não passa. Não teve isso. O único limite que você encontra nas escrituras
falando sobre limite, foi dada as águas, que fala, até aqui as suas ondas virão e daqui não passarão. Ali Deus limitou as águas, tanto que isso nos arremete a um formato de terra bem diferente daquilo que nos foi apresentado. Porque é simples, quando você começa a ler o livro de Gênesis e você percebe que no primeiro dia Deus criou a luz e houve manhã e tarde. Segundo dia, Deus criou mais alguma coisa lá e houve manhã e tarde, ou separou as águas da terra, fez o firmamento. Aí no terceiro dia ele faz mais uma coisa e houve a manhã e tarde. Pô, o sol foi criado no quarto dia com a lua e as estrelas. Como que pode o sol ser o centro do nosso sistema solar, uma vez que ele foi criado só no quarto dia, depois que a terra já estava pronta? Então, assim, coisas que ninguém perguntava antes, coisas que ninguém se dava conta. E que luz que é essa que foi criada no primeiro dia, ao ponto de ter manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, 3 dias seguidos, se não tinha sol? Como é que era, o sol era responsável por essa luz que havia sido criada? Então, são duas coisas distintas que as pessoas não se dão conta. E hoje, graças ao Ednardo, graças ao Samuel Benini, graças a outras pessoas que estão trabalhando, buscando, Eric Dubey, J. Martins, do canal Sem Hipocrisia, e muitos outros, o Maurício Zimmermann, e muitos outros que estão se dando conta de que realmente a história está muito mal contada, a gente está conseguindo, em conjunto, cada um buscar uma peça aqui, uma peça ali, e aí estamos conseguindo juntar tudo isso para que a gente possa, então, trazer algo ainda mais esclarecedor, mais plausível, mais concreto, que a gente saia, de fato, desse mundo de Alice que nos foram impostos e a gente foi inserido, sem nem ter sido perguntado se a gente queria ou não entrar nesse carrinho de montanha-russa, que uma hora estamos em cima, uma hora estamos embaixo. A gente nunca se questionou sobre essas coisas, mas a realidade é que, se você for levar a Bíblia a sério, você vai perceber que ela não tem como base nada para fortalecer um sistema heliocêntrico. Então, vou mostrar agora para vocês aqui, agora que vocês estão conseguindo ver aí, ó. Aqui você tem o Adão, tá vendo? Então, eu comecei aqui, ó. Ela vai de 100 em 100 anos. Cada quadradinho desse aqui, ó, são um período de 6 meses. Desculpa, 2 períodos de 6 meses. Então, é um ano. Então, eu tenho aqui o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. E aí, eu vou chegar lá, ó, no 100, 200, 300, 400, 500. Olha, vocês já estão vendo que as pessoas estão nascendo, tá? E estão morrendo. Ó, Adão morre aqui, ó, aos 930 anos. Então, com a timeline, eu tenho como saber que Adão morreu aos 930 anos, enquanto Sete estava com 800, enquanto Enos estava com 695, Cainã estava com 605, e Enoque já estava vivo aqui, ó, com 308 anos, e ele estava prestes a ser arrebatado. Então, ele vai ser arrebatado aos 365 anos de idade, que é quando ele chega aqui, ó. Enoque é tomado por Deus. Então, tudo isso está especificado na timeline. O que eu consegui encontrar, usando o livro de Jazar e outros livros mais? Eu consegui encontrar os filhos de Enoque, que nasceram a ele, Naamá e Melca. E aí você pasme, é exatamente essa mulher que ela vai estar se unindo lá na frente, ó, né? Com a filha de Enoque, bisavô de Noé, que vai estar se unindo a Noé. Isso está declarado também lá no livro. Existem pessoas que fazem estudos diferentes, dizendo que, possivelmente, também uma Naamá que saiu daqui, da linhagem de Caim, olha só, aqui da linhagem de Caim, também sai uma Naamá. Lembra que eu falei que os nomes começam a aparecer, de certa forma, assim, iguais? Ó, aqui você tem Lameque, que ele vai, através do casamento com 2 mulheres. Então, assim, ó, da linhagem de Caim, não começou apenas a violência, a guerra, a morte e o caramba, né, aquela coisa
de violência extrema. Não, começou também a bigamia, começou também os casamentos com várias mulheres e tudo mais. E aqui está provado isso, porque as escrituras vai nos apontar que Lameque, ele casa com Ada e Zilá. E depois ele vai gerar os filhos e filhas. E essa Naamá aqui também existe um estudo, apesar de que eu procuro manter o meu trabalho o mais fiel possível dentro daquilo que eu estou lendo nos registros originais, fazendo estudo comparativo com a língua original. Então também vou acabar tendo que estudar um pouco de grego, vou ter que estudar um pouco de hebraico, vou ter que estudar um pouco de aramaico, o suficiente para conseguir entrar, né, nesses pormenores, mas eu mantenho o mais fiel possível para que não haja problemas de mudar alguma coisa e acabar eu também criando uma linha do tempo que tem uma vertente que não tem nada a ver com a mensagem ou a realidade bíblica. Então, para que vocês entendam, isso vai se estendendo, né? Essas linhagens elas vão se estendendo. E o que é uma... Olha isso daqui. Deixa eu ver aqui de onde que vai partir. É depois do dilúvio. Então, olha só. Aqui já nasceu Noé. Então, nós temos aqui, ó, Enos, Cainã, Maalalel, todo mundo vivo, Gered, Matusalém, Lameque, ó, tem um Lameque aqui também, como tem um Lameque lá na linha na linhagem de Caim, e aí vem Noé, filho de Lameque, neto de Matusalém. Noé, olha o que vai acontecer. Quando ele tem, aqui vai estar especificado, ó, 244 anos, vamos lá quando ele faz 480. 400 e pouco, aqui, ó. 498, aqui. 480 anos da vida de Noé, olha lá, seus dias serão 120 anos. Que 120 anos são esses, ó? Isso aqui até o dia do dilúvio, que vocês estão acompanhando aí, ó. Vai chegar o momento do dilúvio. Tem que dar o número 240 ali, porque são de 6 em 6 meses. Olha lá. Ó, aqui em cima, fica prestando atenção de tá esse DN aqui, ó. Com esse número aí, ó. Olha lá, 240, tá vendo? Ou seja, 120 anos, ou 240 períodos de 6 meses, ok? Chegou na idade de 600 anos de Noé, o ano que ocorreu o dilúvio, exatamente de acordo com a Bíblia, é o ano de 1656. Aqui acontece o dilúvio. Daqui, nós vamos ter agora o quê? Nós vamos ter as linhagens de Noé, que já eram nascidas, né, os filhos de Noé, eles já tinham uma média de 90 e poucos anos, 100 anos, era pouca diferença um do outro, e aqui você tem a linhagem de Sem, a linhagem de Cão e a linhagem de Jafé. A azul aqui está representada de Sem, essa cinza, a de Cão, que foi a que é amaldiçoada, né, a pessoa de Canaã, um de seus filhos, e aqui a geração de Jafé. E você vai perceber que esses azulzinhos, ó, são os filhos são os filhos de Sem. O cinza aqui, ó, vai começar a gerar os filhos de Cão, tá? Tanto que o último é Canaã, maldito seja Canaã, o versículo que fala sobre isso, e o laranja vai ser o que vai gerar as linhagens aí de Jafé. Olha lá, olha o que nasce de gente depois do dilúvio. Tudo aqui está esquematizado. E o que é mais interessante? Vocês vão perceber que eu coloco o nome dos rios que dividiam as terras. Eu vou começar a mostrar, ó, daqui dessa cidade de Uz, que na verdade as pessoas tinham o costume de colocar o nome dela mesma como o nome da cidade, vai nascer o Jó. Então, nós também vamos ver a vida de Jó ligada lá em Nimrod. É um negócio incrível. Você começa a ver os personagens que a gente lê na Bíblia, não faz nem ideia de que eles se conheciam ou de que eles tinham algum tipo de relacionamento. Você vai descobrir que Abraão passou por um monte de coisa muito parecida com Cristo. Queriam matá-lo, porque no dia que ele nasce também houve sinais no céu. E os videntes da época perceberam que tinha alguma coisa diferente, foram falar com o rei, e aí disseram, ó, você tem que matar esse
esse menino, porque esse menino vai crescer, vai tomar seu reino. Então, assim, a mesma coisa que Herodes fez, você deve lembrar dessa história, Edinardo, quando Jesus nasce. Aqueles magos vieram, né, lá do Oriente, eles queriam saber para onde que estava apontando a estrela que levava até o Messias, e o cara queria matar o Messias, só que ele dava uma de desentendido, falou, quando vocês encontrarem, me falam onde é que eu vou lá adorar a criança também. Olha como a mentira, ela tá assim, inteiramente ligada na nossa história. A pessoa mente para o que ela quer chegar em algo que vai beneficiar a ela mesma. Ela não quer perder o seu troninho, ela não quer perder o seu reininho, ela não quer perder o seu posto. Então vão matar quem tiver que matar para que a gente possa continuar aqui. Aí eu te pergunto, o que mudou na história da humanidade? O que você vê de diferente quando você vê a história de Abraão, quando você vê a história de Cristo, quando você vê a história de outros personagens bíblicos do que nós vemos hoje? E a Bíblia, nesse ponto, eu tenho que lembrar de Salomão, que diz que não há nada de novo debaixo do sol. Mas se nós estivéssemos, de fato, numa bola giratória no meio do espaço, girando loucamente aí a 1.666 quilômetros por hora, como que o Sol poderia estar acima e nós estarmos embaixo? Não faz sentido nenhum. Então, se nós estamos embaixo e o Sol, então, está acima, e não tem a outra parte, não tem como estar lá do outro lado de ponta cabeça. Então, essas coisas, biblicamente falando, começam a se tornar muito mais sensatas e mais fáceis de digerir do que você achar que tem um imã no centro da Terra puxando todo mundo, inclusive as águas dos mares e os navios que não derramam os seus numerosos tanques e containers que eles carregam. Ou seja, é um negócio assim que é difícil de engolir uma vez que você começa a perceber e estudar mais a fundo, e depois você vai entrando também em outras áreas. Mas eu vou me ater aqui na timeline. Edinardo, tá vendo a quantidade de linhagens que vai sair dali depois, quando você passa pelo dilúvio? Tudo isso aqui é a filharada de Sem, Cão e Jafé. Pensa nos cara coelho, botaram o nego para tudo que é lado da face da terra, para terras e terras. Daqui eu vou mostrar que vão ser gerados os filisteus, os cananeus. Tem um monte de informação na timeline que vai ser rica nisso, mas eu vou voltar aqui em cima. Quando vai nascer da linhagem de Arfaxade, vai nascer Abraão, que na verdade se torna Abraão depois. O nome dele, quando ele nasce, é Abrão. Então nós vamos até lá. Fica vendo aí, nós estamos caminhando aqui na timeline. Já nasceu o pai de Abrão, que é Terá. Então Terá, ele está aqui, com 38 anos, tá? A gente descobre que ele tem um filho aos 38 anos, somando então esse conhecimento que vem do livro de Jazar, e ele gera Arã, e ele também gera Naor, tá? E aí daí vai vir o sobrinho de Abrão, que é Ló, tudo aqui, tá tudo montadinho aqui, Quando Terá chega aos seus 70 anos, quem nasce? Abrão, tá? Abrão nasce, e aí quando ele está com 10 anos de idade, ele tem que sair de uma caverna. Por quê? Porque aos 3 anos ele já conhecia o Senhor. Abraão já era uma criança voltada para Deus. E aqui nesse período, quando você lê o livro de Jazar, você vai entender essa história, que é onde Abraão está sendo perseguido, aí ele acaba sendo livrado por causa de pessoas que acabaram assim, intermediando ali essa questão. O próprio pai dele dá uma mudada nas coisas para tentar poupar a vida dele, e acaba que deu certo. Ele vai ficar escondido lá numa caverna, aos 10 anos ele sai. Quando você coloca que Abraão nasceu aqui, nesse período, dá uma olhada. Que interessante essa informação, esse dado aqui, Quando você sobe aqui, quem que tá vivo aqui em cima? A gente vai chegar lá, tô subindo. Quem tá vivo aí, Noé e Sem. Só sobrou Noé e Sem daquela geração. Você, Jafé não tá aqui, Cão não tá aqui, você só tem Noé e você tem São. Ou seja, era possível que Abraão tivesse, sim, uma amizade, um relacionamento de família
com seus antepassados, eles estavam vivos, ok? E o que é agora é de bugar o cérebro? Quando você sobe aqui para o ano que nasceu Abraão, ou Abrão nesse caso, é exatamente o mesmo ano que Israel voltou a ser nação depois do nascimento de Cristo. Ou seja, no ano de 1948, há alguns anos atrás, é o mesmo número usado, foi no mesmo ano, só que do começo da história da humanidade, foi 1948 que Abraão nasce, e agora, depois do começo da nova etapa do Novo Testamento, da vinda do Messias, o ano de 1948 é onde o povo de Israel volta a ser nação. Então são dados curiosos, interessantes. Por quê? Porque aqui está vendo o nascimento do povo, que é o povo justamente que depois vai voltar a ser nação. Ou seja, numa mesma data, por incrível que pareça. E aí, o que a gente vai ver da vida de Abraão? Tudo. Aqui vai aparecer o casamento de Abrão depois, ó, Sara nasceu, Abrão tinha 10 anos, por isso que ele tinha 100, ela tinha 90, tá? Todas as informações, olha, eu tenho aqui, ó, de Arã, eu tenho a idade dele aqui, ó, quando ele tinha 39, quando ele tinha 40, 41, 42, tá vendo? E quando Ló nasce, ele estava com 41 anos de idade, tudo. Depois eu tenho os filhos de Naor que nasceram, que sai aqui, a mulher de Ló. Depois tenho. Deixa eu ver o que mais aqui. Tenho. Aqui em cima. Isso. Aqui, ó. Abraão vai mostrar o primeiro casamento dele. Ok? Primeiro casamento dele. Vocês estão me ouvindo aí, né? O som tá saindo aí? Eu não sei se. Tá sim, estamos te ouvindo. Entrou uma ligação aqui, eu tive que desligar, eu pensei que pudesse ter influenciado aí alguma coisa. Tá bom. Então, o que aconteceu? O Abraão, ele vai casar com a Sara, mas ele não vai ter o filho com a Sara primeiro. Olha aqui, ó. Ele vai ter um filho com Agar, que é o Ismael. Tá aqui. Então, quando Isaac vai nascer, o filho da promessa, Ismael já está com 14 anos de idade. Então, você tem tudo isso registrado aqui, tá? Depois, então, o nascimento de Isaac. Aí você tem o nascimento de Esaú e de Jacó. Olha lá. Isaac aqui, ó, gerou Jacó, Esaú, através do casamento com Rebeca. Depois você tem a nação... os hebreus que vão nascer daí, né, que são as 12 tribos de Israel. Então você vai ter lá, cadê aqui onde que tá os filhos de Jacó? Então aqui, ó, aqui começa, ó, eu tenho as datas de quando nasceu Rúben, Simão, tá? Levi, Judá, Naftali, tá vendo aqui? Tudo aqui bonitinho, tá? E, deixa eu ver o que mais aqui. E aqui, o período de José no Egito, tudo aparecendo. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui. Isso. Aí vai chegar, Edinardo. Olha Levi. Levi, um dos filhos de Jacó. Você vai chegar aqui no momento que você vai perceber que vai começar a nascer a família de Moisés, que vai vir justamente de Levi. Por isso que eles eram considerados levitas, depois foram cuidar do sacerdócio do tabernáculo. Então, isso aqui está muito rico de informação para quem quer estudar, acompanhar com as escrituras. Tem o tempo de vida de cada um que eu consegui encontrar, o tempo de vida de todos os filhos de Jacó, depois a continuação aqui, até a história de Moisés, e aí eu consegui muito mais para frente. Com os dados que eu encontrei no livro de Jazar, eu consegui muito mais para frente, ok? E aí cheguei num determinado momento que eu perco, não consigo avançar, fica truncado, porque não tenho mais alguma data que diga, 20 anos ali para frente nasceu fulano de tal, 50 anos depois desse fulano de tal nasceu mais outro fulano de tal, fica meio nebuloso. E aí o que acontece? Ó, vou dar uma diminuída aqui na timeline. Vocês vão ver aqui, ó.
vendo menor, olha o que tem de informação. Você aí vai, ó, fica meio vazio, começa a entrar aquela era da lei dos profetas e não sei do que. Então, a lei, os profetas, isso e aquilo, que eu fui colocando lá, profetas, os sumos sacerdotes, que era do sacerdócio, a lei. Então, tá tudo aqui separado também. Aí, o que vai acontecer? A gente vai começar a chegar perto do momento que há uma divisão. Aqui, ó, é quando divide os 4.000 anos primeiros dos próximos anos que virão, com o nascimento, nessa linha azul aqui, com o nascimento do Messias, que está aqui, ó, nascimento de Jesus Cristo. Então aqui você tem, ó, quando ele saiu aos 12 anos, né, faz referência lá que aos 12 anos Jesus aparece no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Depois tem os 3 anos de ministério de Cristo aqui. Aqui tem a vida que eu estava falando dos apóstolos, tá? Antes de Cristo e depois de Cristo. Aí vai também ter a história de pessoas que foram consideradas importantes na história da igreja, seja católica. E aí, o que vai ser mais interessante para as pessoas que gostam de estudar sobre isso? Quando você vai chegando lá em 1600, 1700 e tudo mais, você vai se dar conta de que eu começo a mostrar o surgimento de todas as religiões. Então aqui, ó, em 1500, por exemplo, a gente vai ver a divisão da Igreja Católica, mais uma vez, já tinha se dividido uma vez, aqui vai acontecer mais uma cisão, aonde, através do monge alemão, reformador, protestante, Martinho Lutero. Então aqui tem as datas, tá? Ano de 1500, ele nasceu aqui, nesse ano, de 1483, e aí vai chegar um momento, vai estar sendo falado isso, aonde ele, olha lá, início do protestantismo na Alemanha. E aí outras pessoas, início do protestantismo na Suíça. E aí aqui, gente, começa a desenrolar um monte de surgimento de várias religiões, quando chega em 1800, 1900, inunda. Olha aqui, olha o que tem de informação quando a gente chega nesse pedaço aqui, ó. Espera aí, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu diminuir para que vocês vejam. Olha lá, aqui, ó, tudo isso aqui que tá aqui embaixo, ó, tudo isso aqui está relacionado a pastores, fundadores, subfundadores, cofundadores, de todo tipo de coisa que você pode imaginar, e ainda é pouco, porque a gente tem muitas outras vertentes nos dias de hoje. E aqui tem um pouco do cenário político também, que eu vim colocando. Então, a timeline ela não está completa, mas ela está muito avançada. E agora eu estou me empenhando para que ela se torne ainda mais avançada, colocando mais dados, mais informações e muito mais coisas para que a gente consiga, então, de forma fácil, comparar com aquilo que está escrito, né, nas escrituras, e também com a nossa história moderna. Tem muita coisa aqui do nosso dia a dia, daquilo que nós vemos aqui da nossa história, daquilo que nós lemos nos livros recentes, ouvimos na televisão, dependendo da sua idade, você com certeza viveu momentos, então, que aqui ficaram registrados e a gente pode também abordar nesse estudo. Então, Edinardo, basicamente a timeline é isso, ela é uma cronologia muito concreta, muito simples e matematicamente correta, que qualquer pessoa vai poder verificar que os dados que eu coloco, o ano que a pessoa nasce, quantos anos ela vive, depois quando morre, os filhos que nascem e os eventos que estão envolvidos ali nessas vidas, eles aparecem. E aí a gente consegue entender isso melhor. E essas perguntas que antes não eram respondidas, acabam sendo respondidas de uma forma muito mais fácil. Inclusive, para o próprio estudo que o Edinardo faz aqui no canal dele, assim como o Samuel mesmo, um dia me convidou, eu estive também no canal dele apresentando, e ele também usou a timeline para poder mostrar coisas que estavam ligadas aos estudos particulares dele, e outras pessoas estão fazendo, isso aqui pode ajudar. Pessoas que nunca tiveram um contato tão próximo das escrituras, nunca foram de ler muito a Bíblia, consigam organizar a cabeça e ver as coisas de uma forma muito mais clara. Então, basicamente, em questão
de timeline, eu fiz um resumão para que... Desculpa. Eu fiz um resumão para que a pessoa entenda o que é a timeline, a matemática bíblica aplicada de ponta a ponta. Ela começou nas escrituras do cânon, passou-se para os livros considerados apócrifos, mas que, de acordo com o que aconteceu aqui, é quase que um milagre. Você conseguir pegar todos esses dados, inserir e encontrar tintim por tintim, coisa por coisa, e essas respostas, então, passarem a ser respondidas. E aí, claro, as pessoas têm o direito de tirar suas conclusões, de fazerem seus próprios estudos. Por isso que eu dizia, no começo dessa live, que esse trabalho eu fiz partindo do princípio que era uma coisa muito pessoal minha. Eu queria tirar as minhas dúvidas, eu também queria fazer algo que eu pudesse falar, nossa, como que pode algo dessa magnitude estar contido num livro tão antigo e tão matematicamente correto? Então, para mim, foi mais uma prova de que existe uma força ou um espírito divino mesmo por trás dessa letra que conseguiu inspirar pessoas a escreverem coisas que iriam fazer muito sentido, iam ligar-se os pontos, e então para a posteridade entender o que é que aconteceu e o que se faz para mudar isso. E aí eu te pergunto, Ednardo, se você tem alguma coisa dentro do que eu apresentei que você queira me perguntar, né? Claro que dentro da minha condição, se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou dizer, vou dar uma pesquisada e depois eu te mando a resposta lá pelo Telegram ou pelo WhatsApp, ok? Mas pelo menos do que eu encontrar. E também queria que você falasse um pouco do que você viu aqui. O que você acha que tem alguma relevância esse estudo? Você achou que realmente está correto? Faz sentido? Eu também gostaria de ter um feedback seu aqui sobre essa questão. Sim, enquanto você estava falando aí, eu estava preparando aqui, né, algumas coisas para poder mostrar e fazer as perguntas para a gente poder... É o que eu disse, né? Eu queria deixar você assim livre para você trazer todo o estudo, explicar tudo, para ficar de uma forma direta, para não ficar ali interrompendo, né? Para você conseguir falar tudo bonitinho e o estudo ficar ali, até para que algumas pessoas, às vezes, elas gostam de fazer recortes ali, você quer pegar ali um trecho que você explicou exclusivamente ali a timeline, igual nesse caso aí, sem ter interrupções nem nada. Então, achei assim, muito interessante quando a pessoa ali começa a falar, você deixa ela falar, até para ficar aquele recorte ali de uma forma simples, né? E fácil da pessoa conseguir depois buscar. Mas esse estudo ele é excepcional. Tem muita coisa interessante que a gente pode falar aqui. A gente poderia ficar aqui a noite inteira aqui, se fosse hábil, né, do tempo. Tem muita coisa aqui interessante da gente falar. Eu separei algumas aqui só para assim comentar, né, assim, como eu disse inicialmente, a gente vai ter aí, quer ver, antes de eu falar do que eu ia colocar aqui, a gente vai ter aí a primeira coisa seria que eu acho de importante exclusivamente aquilo que eu falei anteriormente, que é a Hebrew Cosmology, né, que seria a cosmologia ou a cosmovisão hebraica. Então, eu acho que não está aparecendo aí, né? Peraí, eu vou colocar aqui, eu achei que eu estava colocando aí, vou ter que tirar aqui, peraí. Tirar e colocar aqui agora uma janela inteira. Aqui, ó. Só um minuto. Colocar de volta aqui a janela inteira, que aí vai ficar mais fácil quando eu quiser alterar aqui as imagens. Para poder isso, acho que agora está aparecendo aí, né? Então aqui, ó, primeiro ponto é que somente a partir disso aqui é que a gente vai conseguir compreender todo esse estudo seu aí. Por quê? Tem muitas pessoas que, ainda nos dias de hoje, atualmente, a pessoa acha que a gente está lá, em pleno século XXI, as pessoas estão achando aí que a gente está lá numa bola molhada giratória, bailarina cósmica, girando pelo universo afora aí loucamente. Como pode, no século XXI, as pessoas acreditarem nisso, né? É uma loucura. Mas, enfim, depois que os seus olhos abrem, né, você começa a enxergar a realidade e ver que, de fato,
a escritura, ela é perfeita, né? E todo esse estudo seu aí, baseado na Bíblia, né, naquilo que a gente entende como escritura sagrada, e aí é mais uma palavra, mais uma confirmação de que os estudos que a gente traz, afirmando que, por exemplo, o livro de Enoque, o livro dos justos, né, o livro de Asher, né, que algumas pessoas chamam, igual você deu aí o nome, né, o livro de Jazar, algumas pessoas acham que Jazar é alguém, né, acha ali que é um profeta, é um patriarca ou algo do tipo, mas na realidade refere-se ao livro dos justos, né, para quem não sabe. Então, esse livro, inclusive citado na Escritura, né, no próprio cânon ali, cânone do Concílio de Nicéia, né, da Bíblia protestante, tal qual também a Bíblia católica, com os 7 livros ali, além do 66, ele vai citar. Então, vai estar sempre ele citando, por exemplo, em Josué 10, vai falar lá sobre o livro dos justos, né, em Josué 10, ali no momento em que o sol para, né? E ali você tem essa narrativa, você consegue compreender. Então, tudo isso você só vai entender, né? Que esses entendimentos, essas chaves, elas se encaixam, essas peças, a partir da cosmologia bíblica. Por quê? Sem isso, você não vai entender, né? Você vai achar que aqueles bilhões de anos lá fazem sentido, né? Que a ciência mainstream traz aí, né? Que a Terra foi criada há bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás, e que o Sol foi criado bilhões e bilhões e bilhões de anos antes da Terra. Então, ali você vai ter toda essa narrativa aí do conceito evolucionista, dizendo, né, inclusive o que você falou, que é algo que não conclui, né, ou seja, não conlui com a narrativa bíblica, de falar que o Sol ele é mais velho do que a Terra, um exemplo, sendo que a Bíblia ela fala que a Terra ela foi criada primeiro, e você no início da live falou, né, citou, como que o Sol ele foi estabelecido apenas no 4º dia, que luz é essa? Então, tudo isso, você só vai ter essas respostas através da cosmologia bíblica. Se você não entender isso aqui, você não vai conseguir compreender nem a visão que os antigos hebreus possuíam, porque, é o que eu disse, ainda no século XXI tem gente pensando que Moisés, na hora que ele estava escrevendo lá o Pentateuco, ele sabia, né, entre aspas, ele tinha conhecimento de que a Terra é uma esfera rodopiando no universo infinito. Então, tem pessoas, tem teólogos, estudiosos hoje que pensam isso, que acham que Jó, por exemplo, sabia que a Terra era esférica, né, que lá em Isaías também, não, coloca lá, ainda vai lá e modifica a tradução, ainda coloca lá assim, ó, ele que está sentado sobre o globo da Terra, né, ainda vai lá e modifica ali algo que no original a palavra refere-se a círculo, referindo-se a uma cúpula, né, que a Terra ela possui uma cúpula firme, e tudo isso você já tem conhecimento aqui no canal Cosmologia Bíblica. Então é de extrema importância você saber o quê? A cosmovisão hebraica. Você saber isso que já estava no conhecimento bíblico, né? Se vocês pegarem aí Bíblias antigas, talvez na sua casa aí deve ter aí uma Bíblia católica antiga aí de 50, 80 anos atrás, ou até 200 anos, né? Você vai pegar aí uma Bíblia antiga, você vai ver imagens semelhantes a essa daqui. Então você vai ver ali que, só aumenta aqui um pouquinho, você vai ver ali que essas Bíblias, elas já traziam esse conceito de que a Terra ela é firme, ela não se move, existe uma cúpula que separa as águas de cima das águas de baixo, existem os pilares da Terra, isso também é uma coisa importante. Então tudo isso aqui é literal, isso aqui não é uma visão alegórica dos povos hebreus, não é uma visão poética que Jó falava lá no livro, que alguns estudiosos vão apontar o livro de Jó como um livro poético. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui é literal, isso aqui estamos falando da realidade, a forma verdadeira que o Eterno criou a Terra. Então, a Terra é do jeitinho que está lá narrada nas Escrituras, no livro de Enoque, toda a narrativa cosmológica é daquele jeito ali que a Terra se apresenta. E cada vez mais que você estuda e faz experimentos e faz estudos, né, eu vou trazer esse tipo de estudo aqui amanhã, nós vamos ter uma live super importante falando de um conceito que tem se tornado aí até, entre aspas, assim, um pequeno problema aí entre muitos que estão espalhando aí
uma vertente aí, em relação aos modelos. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso, né, na live sobre o firmamento, na live de amanhã. Então, assim, muitos pontos extremamente importantes da gente entender, que está ligado à cosmologia bíblica. Esse é o primeiro ponto que eu acho assim de extrema importância, e que o estudo da timeline, né, da matemática bíblica ali, né, que traz os cálculos, conclui que traz uma visualização melhor, porque você consegue ver ali dentro da bolha cronológica, né, uma vez que você entende que o tempo cronos ele só ocorre depois da criação ali do mundo, ou seja, antes do mundo ser criado não existia tempo. Então, a partir do momento ali que Deus ele cria a Terra, ele cria esse invólucro biológico, a partir dali inaugura-se esse período temporal que nós entendemos que ele se completará ao fim do sétimo milênio. Então a gente entende que são sete milênios que vão ser completados, e aí a gente entende que isso só é possível dentro dessa bolha cronológica. E ao findar-se esse período, né, assim como você colocou também algo espetacular a respeito dos 120 anos, que está ligado aos 120 jubileus, que se você multiplicar por 50, né, que são, na verdade, 49, né, o número de jubileus são 49, e o ano sabático, né, da Terra. Então, se você multiplicar por 120, você vai chegar a 6.000 anos, onde vai estar completando ali o final do período jubileu, onde depois vai iniciar-se a era do último milênio messiânico, e depois o oitavo dia, né, que é o que eu costumo dar essa nomenclatura, que refere-se ao Olam, à eternidade. Então nós vamos voltar para casa, nós vamos retornar ao nosso estado original, que é de seres eternos. E nós estamos aqui passando por experiência de carne e sangue, assim como o Messias também, ele reduziu-se à sua forma, veio aqui passar por essa experiência de carne e sangue para poder nos resgatar, uma vez que nós fomos destituídos da glória de Deus, e nós estamos aqui para tentar passar pelo processo de redenção, que nada mais é do que a recompra. Então o Messias ele veio aqui, derramou o sangue dele na cruz, para poder fazer esse processo de recompra, de redenção da humanidade, ou seja, nos comprar novamente. Então é importante a gente compreender tudo isso, que está ligado exclusivamente à cosmologia dos antigos hebreus, e esse estudo da timeline bíblica ele é de extrema importância, uma vez que a gente compreende que a gente precisa entender, até para não ficar confuso, né, dentro dos anos, quem nasceu, quem viveu com quem, isso é muito importante, é interessante a gente compreender isso, porque aí a gente vai entrar dentro do estudo que você colocou, algo que permeia toda essa história, né, desde o início lá que você coloca ali dentro do estudo, até os dias atuais, até na realidade findar-se nessa era, que é a questão da guerra das descendências, né, que já foi trazido esse estudo aqui, é algo assim de extrema importância, você entender ali o porquê, né, de todo esse comportamento que você falou acerca ali da linhagem de Caim e da linhagem de Sete, e toda essa guerra que existe ali, há um porquê por trás disso aí. É importante a gente compreender isso, é um ponto bem interessante que você tocou, que você citou, e esse estudo ele traz uma clareza ali que você consegue percebendo, né, colocando ali algumas datas, você vai percebendo algumas relações, principalmente percebendo esse comportamento. Algo também importante de se pontuar dentro desse estudo que você colocou é acerca dos nomes, né? Esses nomes ali da linhagem de Caim, da linhagem de Sete, é como se fosse ali um conceito mais profundo. Vou tentar colocar de uma forma mais simples, que eu chamo de espelho negro. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Alguma vez eu já talvez coloquei esse tipo de entendimento aqui. Vou ver se vai aparecer alguma imagem que possa ilustrar isso aqui um pouco para a gente. Então, o que ocorre aqui, essa questão? Por que acontece isso? Né? Se você pegar lá, tem Jared, né? Matusalém, Metushalá, né? Você vai pegar ali Enoch, Enosh, né? um da linhagem de Sete e outro da linhagem de Caim. E aí, se você pegar todos eles, você vai conseguir compreender que sempre havia isso. Então, na realidade,
dentro até daquilo que você conseguiu identificar, o que ocorria? Muitas vezes eles colocavam o nome, né, que a pessoa carrega, representa a missão que aquela pessoa veio fazer aqui na Terra. Então, quando você compreende que nós somos seres eternos e viemos aqui, né, participar de carne e sangue, nós possuímos uma missão. E os antigos compreendiam isso. Então, eles faziam o quê? Eles sabiam que determinada pessoa ia nascer, né, assim tal qual você colocou ali, que os astrônomos sabiam que Abraão ia nascer, os astrônomos, né, que muita gente chama ali de magos, mas a gente sabe que são astrônomos também que sabiam que o Messias ia nascer. Por quê? Já havia-se profecias, né, o Eterno ele sempre revelou os seus planos antes de cumpri-los. Então, quando você entende isso lá atrás, você percebe que o quê? O diabo, né, e a sua linhagem, a partir de Caim, eles sempre tentam deturpar aquilo que é feito através das mãos do Eterno. E essa questão dos nomes é exatamente isso, e a gente vai cair num problema para poder tentar responder essa questão das guerras da semente, que é muito importante a gente entender, que daqui a pouco eu chego lá. Então, o que ocorria ali? Você tinha Caim e tinha Sete, que Sete está ligado ao substituto, aquele que vem no lugar de. Então, ele substitui ali Abel, que foi morto. E aí ele vem dar a sua linhagem, que lá na frente vai ser a linhagem do Messias. Enfim, então é interessante a gente compreender que o quê? Havia uma missão, né? Aqueles que iriam falar acerca, por exemplo, Noé, por exemplo, quando ele nasce, eles já sabiam ali que Noé ele tinha uma missão especial. Inclusive, quando Noé nasce, os próprios pais dele, eles veem ali que ele era diferente, né? Ele fala, olha, Noé, ele se assemelha com os filhos dos anjos, né? Dos seres celestiais. Então é importante você entender o quê? Que eles já tinham essa noção. E quando você pega, por exemplo, ali a linhagem de Sete e pega nome a nome, você consegue entender a mensagem da redenção codificada no nome da linhagem de Sete. Então isso é muito interessante, porque conglui, né, com o estudo que você está trazendo acerca das datas ali, que é importante a gente também perceber isso e entender. Então é bem interessante a gente entender essa questão dos nomes. Por quê? Caim, a linhagem de Caim, eles sabiam disso. Então, vamos exemplificar isso aqui, ó. Tá acontecendo um burburinho no meio dos hebreus que vai nascer uma determinada criança que vai ser o libertador desse povo aqui. Então, Caim, ele já sabia disso, ia lá, colocava o nome do filho de, por exemplo, né, libertador, aí colocava lá o nome de Enoque. Enoque significa o escriba celestial, aí colocava lá o nome do filho dele de Enosh, para tentar deturpar aquilo que aquela mensagem, aquela missão daquela linhagem divina que vinha perpetrada através da mensagem que o Eterno colocava. Ele falava assim, ó, por exemplo, eu vou colocar, vai nascer um filho, e esse filho você vai colocar o nome dele de Enoch. Geralmente era assim, vinha um anjo, chegava para a mãe e falava, ó, você tem um filho no seu ventre, ele vai nascer e você vai colocar o nome dele deste nome. Então aquilo já era algo trazido do reino celestial para cá, para que aquela criança já nascesse sabendo a missão dela desde o ventre. Então, da mesma forma que Maria, ela também, né, vocês vão depois lá na frente entender isso, que Maria ela também teve uma conexão ali, ela recebeu a visita do anjo, e o anjo falou com ela, ó, essa criança que vai nascer do teu ventre, você vai colocar o nome de Yeshua, né, Yahushua, ou Jesus, que a gente fala em português, né, que significa Iá salva, né, ou seja, o Altíssimo é salvação, Deus salva. Ou seja, esse entendimento é importante a gente compreender, porque era exatamente o que eles faziam. Então, eles iam lá, igual no caso de Enoch, que significa o escriba, né, escriba do reino celestial, dos céus, você tem ali na linhagem de Caim, Enoch também. E aí, exatamente para quê? Para tentar deturpar essa missão que Deus coloca. Se você for perceber, se eu não me engano ali, Enoch ele nasce antes de Enoch. Pouca coisa ali antes. Então eles já sabiam disso e ali colocavam o nome dos filhos dessa forma. E aí é importante, porque você vai perceber também que você até inclusive citou que existem duas Naamá. Então olha que interessante. Isso é bem importante, porque aí você foi e colocou lá
tem Naamá, né, da linhagem de Caim, e tem Naamá da linhagem de Sete. E é aí que confunde, né, muito estudo, porque é exatamente este ponto que vai resolver a questão lá na frente, quando depois do dilúvio, né, que ocorre ali uma situação, que eu já coloquei para vocês em outros materiais, entre Naamá e o seu filho ali, que é Cã, né, o primeiro filho que tem Cã, Sem, Jafé, filho de Noé, e aí ocorre uma questão ali de incesto, que aí vai nascer, depois vai vir nascer Canaã. E aí, por isso que Canaã, ele é amaldiçoado, né? Na realidade, ele é amaldiçoado, mas na verdade, Noé, ele profere a maldição, que é o resultado do pecado que ocorreu, que está ligado à questão de descobrir a nudez. Mas isso aqui já foi falado aqui no canal, eu indico vocês que estudem e busquem aqui no canal material falando sobre isso. Então, isso é algo interessante, porque você vai entender, né, essa deturpação que eles tentavam fazer o tempo inteiro, né, misturando essas duas linhagens, e ali, por isso que depois vocês vão ver essas guerras atrás de guerras, sempre por conta dessas linhagens que foram misturadas. E aí você percebe que toda essa timeline que foi apresentada, todo esse período, o Eterno ele fez com que a linhagem do Messias fosse resguardada, para que ele pudesse nascer de uma linhagem pura, para que ele usasse ali o invólucro biológico, ou seja, a matriz, o DNA de pessoas puras. Tanto é que pegou Maria, né, virgem, santa, e aí ela foi usada ali, né, pelo Espírito, para que ela pudesse gerar o invólucro biológico, ou seja, o corpo do Messias que estaria vindo aqui para poder fazer o processo de redenção da humanidade. Então, deixa eu ver aqui, eu acho que foi isso, né? São os pontos que eu ressaltei aqui para poder comentar. Você quer fazer alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Fica à vontade aí. Não, quero só dizer o seguinte: por isso que eu venho falando para as pessoas no meu canal, quase que toda live, a importância da gente valorizar os nossos irmãos, os seus talentos, os seus dons, ainda que hora ou outra possa haver algum tipo de, vamos dizer assim, de compreensão diferente. Né? Existem, às vezes, algumas linhas de raciocínio que podem se diferir, e aí as pessoas preferem se afastar uma das outras, preferem brigar, preferem discutir, arrumar treta, deixar de ter amizade com a pessoa, criar umas coisas malucas nas ideias delas para poder até maldizer, até inventar história a respeito do outro, e quando, na verdade, eu venho dizendo, se a gente souber separar certas coisas e se apegar ao que nós temos de melhor, de unidade, de igualdade e tudo mais, a gente vai começar a avançar de fato. Porque, veja bem, você acabou de chamar atenção para uma coisa que já faz um tempo que eu tinha até me desligado. A importância dos nomes nas escrituras. A importância de que, quando eu disse que a etimologia ela é, de certa forma, um tipo de chave da ciência, é porque as línguas, com as suas divisões, quando elas se multiplicaram e dividiram, elas saíram de uma única que havia. E quando você consegue trazer essa etimologia através dos nomes e tudo mais, nós vamos nos deparar com algo que você falou que eu nunca tinha me atentado, que é o quê? Eu já tinha comentado, mas não tinha me atentado, parece que não tinha caído a ficha, que é a importância de que estes homens e mulheres do passado sabiam que essas pessoas que estavam chegando, elas estavam incumbidas de algum tipo de missão através dos sinais. Cara, isso que você falou para mim, tipo assim, abriu ainda muito mais a minha capacidade de raciocinar sobre o trabalho que eu fiz, e vai enriquecer ainda mais, porque eu vou poder focar nisso que você acabou de dizer, e vou poder pegar essas informações agora e jogar lá na timeline também. Eu vou poder colocar os nomes, o que significa cada nome. Então a pessoa, quando estiver acompanhando a timeline, ela vai poder ver quem é o Enoche lá de Caim, quem é o Enoque de Sete, quem é o Lameque de quem é o Lameque, e a gente vai conseguir ainda enriquecer mais a timeline, e unindo essas forças,
a gente consegue cumprir um dos mandamentos do nosso Messias, que é fazer parte de um corpo de Cristo real, onde cada um é um membro desse corpo, e não dá para todo mundo ser mão, não dá para todo mundo ser pé, não dá para todo mundo ser fígado, não dá para todo mundo ser pâncreas, cada um tem uma função. Então, eu estou muito feliz de participar dessa live em primeiro lugar, porque você sabe muito bem o carinho, o respeito que eu tenho por você e por muitas pessoas que faz esse tipo de trabalho, independente, às vezes, até se de algum momento eu vou discordar de alguma coisa de você ou não, isso para mim não vai ser nenhum tipo de empecilho para poder crescer, para poder avançar, porque eu posso estar errado, sabe? As pessoas podem estar erradas. Então, se a gente não fizer um trabalho onde a gente deixe as diferenças por terra e a gente possa, sabe, exaltar no bom sentido, exaltar sem essa coisa de endeusar, mas exaltar o dom do nosso irmão, o talento do nosso irmão, o estudo do nosso irmão, o tempo que ele passou se dedicando à leitura, tal, que muitas pessoas não têm tempo e não fazem isso. Às vezes não é nem por questão de tempo, porque não querem, não gostam, não se interessam. Então, eu queria só salientar aqui que o que você acabou de dizer, tipo assim, ó, puf, abriu mais ainda a minha mente, vai ser importantíssimo, porque eu vou pegar esse seu insight e eu vou trazer para a timeline e eu vou colocar também a importância desses nomes e mostrar através das escrituras, como essas pessoas estavam ligadas, que quando tinha sinal no céu, ou tinha uma aparência diferente na pessoa, eles colocavam um nome e falavam, essa pessoa vai fazer isso, essa pessoa vai acontecer aquilo. Tanto que tem um momento que a Terra é dividida, que eu estava falando, aparece lá o nome das pessoas, no momento que o tempo de vida do ser humano é reduzido, como eu expliquei, não há um tempo limite de 120 anos ou de qualquer outro tempo, sabemos que hoje vemos pouco, nós estamos muito mais contaminados hoje com o tipo de alimentação que a gente tem, com o tipo de ar que a gente respira, com o tipo de água que a gente toma, e um monte de outras coisas que a gente é submetido às vezes e não podemos nem dizer não, ainda que queremos fazer uso da nossa liberdade. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu vim aqui tentar ensinar uma coisa, mas estou saindo aprendendo, estou saindo também com algo que vai me ajudar ainda mais nesse trabalho. Por que eu faço isso? Por que eu acredito que o Ednardo faça isso? Porque a gente ama estudar isso. Não significa que a gente está aqui para dizer para alguém que nós somos superiores, sabe? Não, é uma coisa nossa, a gente gosta, então, quando você me falou isso agora aqui, que você colocou esses pontos, eu pirei aqui, eu falei, nossa, eu posso pegar isso, colocar ali, vai ajudar ainda mais. E outra, a gente funciona como engrenagens, a gente tem que aprender, eu falo isso lá no canal, a gente tem que aprender a se movimentar e empurrar a de cima, e aí a outra empurra a outra, sabe? O ego está destruindo a humanidade, sabe? Essa coisa da soberba, de querer ser o primeiro, de querer ser o gostosão do assunto X, do assunto Y, de falar, esse é o meu material, foi eu que produzi, que Deus me deu, Deus me revelou. Essa coisa de querer ter o primeiro lugar, a primazia, isso está acabando com a igreja real de Cristo, está acabando com a amizade, está acabando com um monte de coisa, sabe? As pessoas não estão fazendo as coisas de tal forma para exaltar a Deus no sentido de unidade, ainda que dentro de diversidades, porque, cara, não tem um signo só, não tem um mês só no ano, não tem um nome só de uma pessoa no mundo, não tem uma digital sequer que se compare com a outra, ou seja, nós somos seres hoje fragmentados, nós somos a grande fragmentação da suprema consciência divina e temos a nossa própria, mas parte de um todo, porque a Bíblia fala que no final dos tempos, Deus seria tudo em todos. Então, por mais que nós sejamos veios dessa corrente sanguínea divina, nós estamos aqui para aprender o nosso lugar. E o que você ainda me fez pensar mais ainda? Eu tenho uma missão, você, Ednardo, tem uma missão, o Samuel Benini tem uma missão, os outros irmãos têm uma missão, cada um também, se foi chamado para fazer o que está fazendo, ele está cumprindo
a sua missão. Então nós temos nomes que, se você for procurar o sentido do seu nome, assim como eu já fui através do meu, eu descobri que eu tenho o nome que eu deveria ter mesmo. Eu sou exatamente aquilo que meu nome representa, quando eu fui estudar a etimologia do meu nome. Então, eu fiquei fascinado com isso. Então, se você tiver curiosidade e você for atrás de entender até o nome que foi te dado pelos seus pais, você vai descobrir que você está dentro, sim, de uma missão, como o Ednardo colocou, e essas pessoas que nasciam tinham esse perfil, e sim, algumas pessoas ao longo da história tinham missões muito maiores e muito mais pesadas de carregar, como foi a de Cristo e de muitos outros, que perderam a vida cerrados ao meio, ainda vivos, que perderam a vida decapitados, da forma mais, assim, horrível que você pode imaginar, mas se mantiveram firmes. Por quê? Porque eles contemplavam aquilo que é eterno, como o Ednardo muito bem fala, e não aquilo que é temporal. Eles sempre estavam de olho na eternidade, sabendo que o reino de Deus não consiste em comida, bebida, mas ele é alegria, paz, gozo no Espírito Santo, e a gente sabe que a nossa real pátria não é daqui. Ou seja, o povo acha que o mundo é muito bonito, eu também acho, as coisas que Deus criou são maravilhosas, mas existe um mundo que nossos olhos não contemplam, mas que a Bíblia relata, que é feito de algo extremamente mais maravilhoso que tudo isso, da onde jorra-se águas cristalinas, não é essa aguinha suja que a gente vê na praia aqui de Santos quando a gente vai lá, não é a aguinha lá do Guarujá, é uma água cristalina. A gente vai ver ruas de ouro, lugares assim que a gente nunca, a Bíblia fala que nunca subiu aqui na cabeça do homem o que Deus tem preparado para os seus. Então, fica aí a minha alegria e a minha forma de agradecer a tua história, o teu estudo, a tua missão. Porque o que você fez agora foi me dar mais peças, me lembrar de mais coisas e ainda reforçar aquilo que eu posso estar usando para cooperar também com você e com muitos outros irmãos. Então, eu só tenho a agradecer por estar aqui também compartilhando disso. É por isso que eu tenho dito para as pessoas, vamos compartilhar, vamos trocar figurinha, vamos bater papo. Pode ser que você tenha uma coisa que eu preciso e eu tenho uma coisa que você precisa. Vamos parar com essa coisa de querer ser a bolacha mais recheada do pacote, que isso aí não leva ninguém a nada. Obrigado, meu irmão. Para mim está sendo incrível isso aqui. Aí eu vou colocar aqui de novo a tela para vocês observarem aqui o que eu falei aqui anteriormente. Só para concluir mais ainda isso aqui que o Eduardo está falando aí. Ó. Por que existe essa importância? Né? Eu quis pegar aqui, eu puxei para pegar aqui a etimologia aqui dos nomes, né, a origem. Então, é aquilo que eu falei, essa questão eles já sabiam antes. Então, antes da criança nascer, eles já sabiam de uma missão que essa criança ela viria ao mundo para o tal. Então, aí, por que isso é importante nós sabermos? Porque esse mundo, né, essa bolha cronológica, a qual eu coloquei aqui para vocês, ó, se vocês forem perceber, é um formato circular aqui, ou seja, uma bolha. Isso aqui encontra-se no meio das águas. Você pode ver o que é azul aqui ao redor de tudo. Então, no meio das águas, há essa bolha. Então, dentro disso aqui, existe o tempo cronológico que está ligado exatamente à timeline, à matemática bíblica que está sendo exposta aqui hoje. Só que isso aqui é algo que foi feito com uma finalidade. E qual que é a finalidade? Por que esse mundo existe? Deus não... E é interessante que é exatamente isso que a ciência mainstream tenta corromper, deturpar. Eles querem dizer que houve uma explosão lá e isso aqui é apenas um acaso e você é uma formiguinha menor do que um grão de areia no universo cósmico infinito, gigantesco, então você foi um acidente que nasceu aí de qualquer forma. Não. Você nasceu, a sua vida, ela existe um propósito nela. Você está aqui neste mundo por alguma coisa. Você veio para cá com algum motivo por trás disso aí. Ninguém nasce nesse mundo sem ter tido um motivo por trás. Então, é o que eu disse, essa bolha cronológica aqui, ela foi criada com um único, exclusivo motivo. E esse motivo é tão interessante a gente saber disso, que isso já era
previsto ali, o Eterno já sabia disso antes, tanto é que cada nome ele tomou cuidado de colocar um nome em específico. Isso eu quero que seja importante aqui para vocês, que seja algo que é importante que vocês entendam. Então, vou até aumentar aqui a tela aqui, ó, para vocês verem. Então, se você pegar aqui, ó, o nome de Adão, então, e traduzir, né? O que significa ali o nome de Adão? Significa homem ou humanidade. O nome de Sete significa apontado, né? Aquele apontado ali, ó. Enos significa mortal. Imagina seu filho nascer e você colocar o nome dele de mortal. É isso que aconteceu. E eles tiveram que colocar aqui. Não foi um acidente. Vou colocar aqui o nome dele de Enos aqui sem querer. Não. Era para ter sido desse jeito. Cainã, né, significa aqui, ó, desgraça, pena, aflição. Imagina a mãe de uma criança nascendo, uma criança ali, ela colocar o nome dela de desgraça, o nome daquela criança de pena, de aflição. Mas foi exatamente o propósito de Deus que aquilo acontecesse. Aí você tem aqui Malalel, né, significa o santo Deus. Se você pegar aí, ó, El, né, você pegar aí Rafael, Gabriel, né, Ezequiel, então tudo isso aqui, né, no português, se você for ver, aquele finalzinho ali, né, que refere-se ao Altíssimo. Seria ali como se fosse ali uma siglazinha ali, né, que refere-se ao nome do Altíssimo. Então significa Malalel, significa o Santo Altíssimo, o Santo Deus, o Santo dos Exércitos. Gered, né, significa descerá. Enoque significa ensinando, é o que eu falei para vocês, é o escriba celestial, aquele que vai ensinar, né, tudo a respeito do reino celestial para nós, e é o que está acontecendo hoje. Matusalém significa sua morte trará, e Lameque significa desesperado, sem esperança, e Noé significa descanso. Então, inclusive esse registro você consegue encontrar lá, na hora que você vê lá na escritura, inclusive em Gênesis, no momento ali que Noé nasce, os próprios pais dele, ele chega e fala, ó, finalmente, né, o Senhor nos trouxe esperança, e por isso o nome dele vai ser Esperança, e é exatamente isso que ocorre. E Noé é um espelho para o Messias. E aí, se você pegar aqui e incluir aqui, né, algumas preposições, algumas conjunções aqui, olha a mensagem que está aqui, que é o motivo exato porque o mundo foi criado, esse mundo biológico, né, essa bolha cronológica que eu mostrei para vocês. Então está escrito, seria algo parecido, que eu vou tentar fazer uma adaptação para vocês entenderem a mensagem. Então aqui, ó, ao homem apontado como mortal, né, né, teria sido dado tipo um resultado de desgraça, pena e aflição. Mas o santo Deus descerá ensinando que sua morte trará ao desesperado, ao sem esperança, descanso. Então, olha isso. Olha a mensagem que o Eterno colocou para nós, já no nome de cada um ali, algo que foi aos poucos sendo implementado, né, e trazido ali por anjos, e a família colocando o nome ali na criança, no filho, para que essa mensagem linda de redenção. Então, ou seja, esse mundo ele foi criado para redenção da humanidade. Aí vai ter alguns que vão falar uma coisa, vai ter alguns que vão falar outra. Eu acho que o mundo foi criado por isso, o mundo foi criado para aquilo. Mas esse mundo ele foi criado para que a humanidade iniciasse o processo de redenção, uma vez que houve a guerra celestial e essa humanidade ela perdeu a glória de Deus, uma vez que vocês entendem que nós fomos destituídos da glória de Deus, e ninguém é destituído de algo que era instituído, ou seja, nós éramos instituídos da glória de Deus, e depois nós fomos destituídos da glória de Deus, e agora nós estamos já passando, inclusive já estamos chegando no final do processo da redenção da humanidade, ou seja, redenção significa o quê? Recompra. Então o Messias veio aqui, ele morreu, derramou o teu sangue na cruz, para que ele recomprasse a humanidade, para que nós pudéssemos ter a chance de, através do sacrifício do Messias, sermos redimidos e voltarmos a habitar novamente no reino celestial com o Altíssimo. Então é isso. Você gostaria de fazer aí alguma consideração final aí, meu irmão, para a gente encerrar? Eu só quero mesmo agradecer mais uma vez, Edinardo, foi uma satisfação receber o seu convite, estar aqui contigo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo canal,
Que Deus continue te abençoando com muita sabedoria, muita saúde, paz, prosperidade, longevidade, te dando tudo de bom, que seus planos sejam concretizados. E já me coloco aqui de olho aberto para a hora que você estiver aqui em São Paulo lançando aqui o seu livro. Eu quero estar lá presente, vou fazer propaganda disso lá no meu canal também, pode ter certeza. Eu gosto muito de promover pessoas que falam de cosmologia e também são pessoas inteligentes, notáveis, que têm o seu talento, o seu dom e estão somando para que a gente possa avançar cada dia mais. Então, eu vou com certeza fazer de tudo para estar presente lá e adquirir um livro físico mesmo, para que eu possa também contribuir aí para esse seu trabalho, para essa obra aí que Deus vem usando você para realizar. E quero agradecer a paciência dessas pessoas que nos assistem, porque às vezes eu fico pensando, eu não sei se eu teria paciência para ficar me ouvindo 1 hora, 2 horas, e eles são incríveis, a razão, inclusive, da gente conseguir mais e mais pessoas interessadas no assunto. Então, obrigado a todos vocês, obrigado a todos os moderadores, um obrigado especial para a Bia Marques, que realmente acompanha o meu canal já desde muito tempo, me ajuda demais e está sempre também nos outros canais, muitas vezes até já como moderadora também. Então, um abração para você, Bia, obrigado aí por tudo. Aí a Sol também, a Luzinete que eu vi aqui e mais algumas outras pessoas aí que passaram. Se eu esqueci alguém, não fique bravo, às vezes é a memória, que eu já fiz 50 agora esse mês aqui, então já tô, esse mês passado, eu fiz 50, já tá, minha memória já não tá ficando tão boa. Às vezes até na hora que eu tô palestrando alguma coisa, eu erro um dado, erro uma idade, erro um número, depois eu tenho que ir lá no chat e ir consertando. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, que Deus abençoe profundamente, e peço, se você quiser acompanhar esse trabalho mais de perto, se inscreve lá no meu canal, A Chave da Ciência, tem canal em todas as redes, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, tem grupos, tal, e tem o site do canal, agora, que é o www.achavedaciencia.com.br, que você pode criar grupo de comunidade, bate-papo, tem coisas que nós estamos disponibilizando. E olha só, se você quiser ajudar a gente no avanço da timeline, vai começar um curso, tá? Promovido pelo meu canal, aonde a gente vai se reunir com mais pessoas e a gente vai começar a fazer essas inserções. Então, pessoas vão estar trazendo mais informação e não sei o quê, e juntos eu vou estar ensinando como que funciona e a gente vai estar também agregando isso, tá? Então, a gente vai fazer um grupo separado, de até 50 pessoas cada grupo, para também não ficar maluco lá com tanta gente, e a gente vai dar continuidade a isso. Caso você se interesse em participar, entra lá no canal do Telegram e dá uma olhadinha lá que eu explico como fazer, e depois você pode me procurar também através do meu Telegram particular ou através do WhatsApp, tá? Então, um beijão aí no coração de todos vocês, que Deus abençoe com muita saúde, muita paz, muita alegria, muita fé, muita bênção, muito dinheiro no bolso, para que a gente possa investir na nossa vida, na melhor qualidade de vida e também na vida das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que precisam também do nosso apoio. É isso, meu irmão, muito obrigado. Um forte abraço para você. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Depois eu quero marcar contigo também, mais uma vez, para ir lá no canal e te receber lá, tá bom? Principalmente quando for lançado o seu livro. Você pode também ir lá falar a respeito dele, ok? Com certeza. E mais uma vez, né, aproveitando que você está citando, eu quero falar aqui, já falei isso na live lá com o irmão Maurício, hoje aqui também no início da live eu cheguei a citar isso, e quero convidar vocês aí a se prepararem, né, primeiramente, porque em outubro, né, na última semana de outubro, a gente vai estar lá, se assim nos permitir o Eterno, nós vamos estar lá visitando nosso amigo aí, Eduardo, nosso irmão, né, que é da terra dele lá. Nós vamos estar lá em São Paulo, presencialmente, nós e outros irmãos que produzem conteúdo aqui com a gente. Então, assim como eu disse, não vou estar citando aqui nenhum nem outro, para que vou deixar que cada um aí faça a surpresa aí para vocês. Nós vamos estar lá de forma presencial fazendo o lançamento desse livro, que é algo assim, que é todo o estudo que a gente já faz aqui, que quem acompanha o canal aqui já é antigo, já sabe tudo que é dito aqui, sabe que é algo maravilhoso que mudou a vida de muita gente. Então hoje a gente vai conseguir colocar isso de forma escrita,
gente vai conseguir colocar isso de forma física, porque muitas pessoas pedem, e outra também que a gente sabe que futuramente pode ser que ocorra de nós perdermos tudo isso que fica de maneira online. A gente sabe que a gente corre esse risco, né? A gente não vai afirmar nada, né? Mas pode ocorrer isso, pode acontecer do canal receber ali 3 strikes seguidos e o canal ser apagado e a gente perder todo esse material. São uma coisa que acontece, a gente vê aí, por exemplo, nosso irmão Gustavo aí, sempre tem um canal apagado, né? Um ou outro irmão aí acaba perdendo o canal devido a cada vez mais essas sanções que são feitas, e aí a gente acaba perdendo esse contato, perdendo esse material, mas aí vocês vão ter a oportunidade de ter algo físico nas mãos ali, algo palpável que vocês vão poder estar adquirindo, né, tendo para vocês ali como um material até de estudo, para vocês mostrarem para alguém depois, futuramente, e aí, e dizendo que isso vai ser o primeiro, a gente vai fazer um lançamento, a gente vai estar lá em São Paulo presencialmente, juntamente com outros irmãos, vamos poder ter a oportunidade de estar nos conhecendo, vai ser algo maravilhoso. Eu estou super ansioso para que isso ocorra logo, eu estou doido para que chegue logo a data, e conhecer, inclusive, alguns irmãos que eu não conheço ainda, presencialmente, vai ser muito legal, estou bem, assim, empolgado para que isso aconteça, e eu já tomei o cuidado de estar avisando isso com antecedência, para que os irmãos pudessem já se preparar, aqueles que não moram, né, na capital ali, São Paulo, para que já se preparem aí com umas férias aí, pede o patrão em umas férias, né, uns 5 dias ali, talvez uns 2 ou 3, né, quem estiver mais próximo, que vai ser um final de semana espetacular, onde a gente vai estar lá juntos, e aí eu vou falar mais disso aí, futuramente a gente vai produzir mais material de divulgação desse evento, e aí já tem uns irmãos que já estão trabalhando com a gente, e a gente já vem um tempo aí fazendo isso, e eu só dou glória ao Eterno por isso. Estou muito feliz, né, porque cada um de vocês aqui contribuem com esse material, cada um de vocês aqui nos traz também as dúvidas suas, agrega. Então, esse é um trabalho em conjunto de todos que vai ser lançado brevemente e de forma física lá em São Paulo, que a gente vai estar lá fazendo esse evento inaugural, que depois vai ter vários outros. Então, todos aí estão convidados, né, aqueles que quiserem participar, e vem muita coisa nova por aí, né, vários projetos, tem grupos, a gente tem um projeto aí também surpresa para poder lançar brevemente. E tem inclusive um outro projeto que eu não posso me esquecer, que é da nova playlist que vai ser lançada aqui no canal Cosmologia Bíblica, falando sobre cosmologia bíblica, mas de uma forma mais técnica, onde eu vou estar trazendo todos os pontos que muitas pessoas têm dúvidas, eu percebo que muitas vezes acaba gerando dúvidas entre muitos aí, mas eu vou estar trazendo esse tipo de explicação aqui para vocês entenderem de maneira mais técnica. Enfim, é isso aí, agradeço a presença de todos aqui, principalmente a presença do meu irmão Eduardo Jimenez, que está aqui trazendo, né, esse conhecimento, nos abrilhantando com sua presença. Estou muito feliz que você está aqui participando com a gente, e eu aceito sim o seu convite de estar lá no seu canal. Vamos embora, vamos lá, vamos para cima, vamos falar de cosmologia bíblica, vamos falar de outros assuntos importantes para poder atingir o máximo de pessoas possível, para que as pessoas abram os olhos e entendam, né, o que está ocorrendo no mundo nesses dias finais, dessas revelações que vêm a cada dia que passa, mais revelação vem abrindo nossos olhos e fazendo com que a gente compreenda a verdadeira cosmologia, a verdadeira criação de Deus, que é algo que foi deturpado aí, pelo menos nos últimos 400, 500 anos, e que a gente vem trazendo esse resgate daquilo que Deus estipulou desde a criação. Muito obrigado a todos os moderadores aqui, não vou estar citando os nomes, né? Um beijo no coração de cada um, que o Eterno aí abençoe infinitamente a sua vida, aqueles que desejam participar com a gente lá de forma presencial, vou estar orando aí que o Eterno dê condições para isso, para que vocês participem conosco, estejam em oração pelo canal, por mim, eu tenho passado por muita coisa, né, tá uma loucura aqui, mas eu creio que brevemente a gente vai estar aí com todos os nossos projetos concluídos e vamos estar junto, se Deus quiser. Que o Altíssimo abençoe a vida de vocês, né, de cada um de vocês, e até amanhã, né, amanhã a gente já tem mais uma live aqui no canal ao vivo, vai ser durante o período da tarde, mas vai ficar gravado aí também para que vocês assistam mais uma live especial com meu irmão Samuel Benini. Vejo vocês amanhã. Shalom, até a próxima.